Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, mais uma revisão aí, final de ano, quarto bimestre, reta final. Avaliação aí contendo questões de hidrostática, estática do ponto material e estática do corpo extenso, beleza? Então vamos abrir nosso rolê aqui com a primeira questão, uma questão aqui no contexto da hidrostática. O que a gente tem aí, ó, um balão de hidrogênio de peso igual a 400 newtons, totalmente imerso em um certo gás, flutua em equilíbrio estático. A PASE, estaciona aqui, ó, equilíbrio estático, beleza? Palavra equilíbrio, soma de todas as forças que atuam no corpo, zero, força resultante igual a zero, ok? Tenho duas possibilidades quando a força resultante é zero. Um equilíbrio do tipo estático e outro do tipo dinâmico, ok? Então, está em equilíbrio, beleza? A força resultante é zero, é uma situação de equilíbrio. Ele pode estar parado, que é o tal aí do equilíbrio estático, que é a nossa situação da questão aí, equilíbrio estático. E ele também pode estar em MRU, movimento retilíneo uniforme. Vai lembrar aí que a aceleração é igual a zero, beleza? Nosso contexto está dizendo que o cara está em equilíbrio estático na vertical. Vamos imaginar nosso balãozinho aqui, ó, beleza? Nosso balão aí e tal, balãozinho. Tenho duas forças atuando nesse balão, tem o peso aí que você já conhece, né? Ele deu aí o peso, beleza? Que vale 400 newtons. E eu tenho aí uma outra força que esse balão está experimentando, ele está imerso em um fluido, está imerso em um gás aí, beleza? Então tem aí também o empuxo, lembra lá do Arquimedes? Todo corpo imerso em um fluido experimenta a ação de uma força chamada de empuxo, e esta força de empuxo aí é igual ao peso do fluido deslocado, beleza? Neste caso aqui, a gente tem o nosso balão em equilíbrio no ar. Quem está puxando esse cara para baixo é o peso dele, do próprio corpo, beleza? Balão, de peso 400 newtons. Esse corpo, ele tem um volume, né? E ele deu, inclusive o volume aí, né? O volume do balão é de 50 metros cúbicos. Então, esse corpo aqui, balão de volume 50 metros cúbicos, deslocou um volume de ar. Este volume de ar tem um peso, ok? Este peso é o peso do que a gente está chamando aqui de fluido deslocado. E o peso deste fluido deslocado em módulo corresponde ao empuxo que o corpo está recebendo, que é uma força que atua da região de maior pressão para a região de menor pressão. Está representado aí para você, ok? É o empuxo. O que esse cara quer saber da gente? Ó? Determine o empuxo recebido pelo balão. Aí você vai falar, eu lembro, cara, que o empuxo, então, é o peso do fluido deslocado, que é igual a massa específica, ou densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, que aí corresponde ao volume do corpo que está imerso no fluido, que neste caso é o corpo todo, e tem 50 metros cúbicos, vezes a gravidade. Aí você fala, beleza, mas cadê a densidade do fluido? Não tem, né? Eu não tenho a densidade do fluido aí. Então, como que eu vou fazer isso, cara? Olha para o contexto geral, meu consagrado, contexto geral. Se liga aí, ó. No contexto geral, eu tenho uma situação de forças, beleza? E ele já falou pra gente que a força resultante é igual a zero. Então, o que você vai fazer aqui, cara? Você vai somar vetorialmente essas forças. Como as duas têm a mesma direção, ó, tem uma para cima e outra para baixo, ok? A mesma direção, porém em sentidos opostos. O módulo do empuxo tem que equilibrar o peso para a resultante dar zero, certo? A força resultante tem que ser igual a zero. Então, o empuxo tem o mesmo módulo do peso. Pronto, cara, acabou o problema. Então, letra A, módulo do empuxo é igual ao módulo do peso do balão. Você não precisa abrir o pacote do empuxo aqui, que é o μVg, beleza? É só igualar o peso do balão. Qual é o peso do balão? 400 newtons. Olha aí, 400 newtons, beleza? Em outras palavras, rapaz, o empuxo dividido pelo peso tem que dar 1, certo? Por quê? Porque é exatamente de mesmo módulo. O módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. E nesse caso aí temos 400 newtons de empuxo. Fechou? A razão entre empuxo e peso é simplesmente 1, resultante igual a zero. Segue o fluxo. Letra B. A densidade do balão em quilograma por metro cúbico. E adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado.
aí, cara, é tranquilo também. É só você lembrar que a densidade, olha aqui, ó, é a razão entre massa, medida em quilogramas aí, e volume, medido em metro cúbico, ok? Então, pela unidade de medida aí do enunciado, você já consegue calcular a densidade do corpo. Já sabe até a equação, é o quilograma por metro cúbico, beleza? Então, massa sobre volume. Qual é a massa do balão? Tá lá, mano, tem o peso dele. Não se esqueça, hein? Peso é diferente de massa. É aquilo que eu tinha, ó. Peso do balão é igual a massa do balão vezes a gravidade. Portanto, a massa é o peso dividido pela gravidade. Se o peso é 400 newtons e a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, temos uma massa de 40 quilogramas. Dividido pelo volume do balão, que é de 50 metros cúbicos. Olha aí, ó. 0, 0 aqui. 4 dividido por 5, às vezes dá aí um 0,8, ok? 0,8 o quê? 0,8 quilograma por metro cúbico. Se ligou aí, meu consagrado? Então não tem erro não, beleza? O empuxo é o peso do fluido deslocado. Se você tiver um contexto dinâmico aí, é só representar as forças e verificar qual é a força resultante. Se lembrar do restante aí, peso, massa vezes gravidade, etc. Na dúvida, se não lembrar aí da equação da densidade, vai lá, analisa a unidade de medida, ó. Quilograma, metro cúbico. Quilograma é massa, ok? Metro cúbico é volume. Não tem erro. Vambora? Próxima questão. Temos aí água e óleo de densidade 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 grama por centímetro cúbico, respectivamente, são colocados em um tubo em formato aí de U, colocados em um vaso comunicante, lembra isso aí, ó? Vaso comunicante e tal. Princípio lá do Stevin, uma mesma horizontal, de um mesmo líquido em equilíbrio, todos os pontos experimentam a mesma pressão. É isso aí. Então, ó, mostra a figura aí. Tem um esquema, então, um vaso comunicante, cara. Princípio de funcionamento do sifão que tem na sua casa aí. As coisas eram todas aí que não deixava voltar o cheiro pela pia aí, pelos ralos, né? Então tem um sifãozinho lá que é um vaso comunicante, beleza? Sendo H a altura da coluna de óleo e a galinha, ó, galinha e H a altura da coluna de óleo e a galinha a altura da coluna de água, determine a razão entre a galinha e H, ok? Vamos lá, cara. A gente pegar aqui já no desenho que está esquematizado para a gente, nesse pontinho que eu estou marcando para você aqui, eu vou caminhar até o outro lado lá, ó, na mesma horizontal de um mesmo líquido, ok? Então, se eu pegar esse ponto aqui e o outro ponto do outro lado aqui, ó, ponto A e ponto B, obrigatoriamente, no equilíbrio, esses caras têm que ter a mesma pressão, senão o líquido fica se movimentando aí. Então, a gente está em uma situação de mesmo horizontal, de um mesmo líquido em equilíbrio. Aí você entra com o Stevin, ele diz que a pressão nessa horizontal é constante, ok? Dentro do mesmo fluido. Se eu pegar aqui, por exemplo, e for lá do outro lado, ó, eu não posso falar que é a mesma pressão, ok? Porque estamos em líquidos diferentes. Mas aqui na fronteira, suave, cara, né? É a mesma pressão. Eu posso pensar aí que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, beleza? O que seria a pressão no ponto A? Lembra lá de pressão hidrostática, DGH ou MIGH, né? Líquido tem densidade e massa específica de mesmo valor, não há cavidade no líquido, a massa específica e a densidade coincidem, ok? Então, pressão no ponto A aqui embaixo. A ramificação está aberta dos dois lados aqui, teríamos a pressão atmosférica desse lado e a pressão atmosférica do outro lado, ok? Então, pressão atmosférica mais a pressão da coluna aqui de altura H. Seria a pressão hidrostática dessa coluna de altura H. Isso é igual à pressão do outro lado. Seria a pressão também da atmosfera, a ramificação está aberta ali, o ramo está aberto, mais a pressão hidrostática da coluna de altura H', ok? É isso aí. Então agora é só dissolver isso aí, é só resolver, ó. Tem pressão atmosférica dos dois lados, a gente pode aí subtrair, zerou, e lembrar aqui que a pressão, anota aí, ó, tá na alma, pressão hidrostática é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna líquida, ok? Ou a massa específica, né? Comum aparecer μ vezes G vezes H, mesma coisa, ok? Vamos lá, pressão da coluna em cima do A seria então a densidade do líquido A vezes a altura dessa coluna, que é simplesmente o H,
vezes a gravidade. Isso seria igual à densidade do líquido em cima do B ali, vezes a altura que está sendo chamada ali de galinha, vezes a gravidade. Podemos simplificar aqui o H com H, ó, e aí você chega na relação que você precisa aí, que seria a densidade do líquido que está em cima do A, vezes a altura da coluna, que é igual à densidade do líquido B, vezes a altura da coluna. O que ele está pedindo para você aqui, ó? Se liga, está pedindo para você calcular a razão entre H' e H. Então eu vou simplesmente descer o H para esse lado aqui e descer o dB para o outro lado, não tem erro, cara. Então ficaria dA sobre dB igual a H' sobre H, sem estresse. Agora é só dividir então a densidade do líquido, que está aqui em cima do A, pela densidade do líquido que está em cima aqui do B. E aí você resolveu o problema, cara. Aí, simples demais, na verdade. Então, H' dividido por H. Vamos ver aqui, quem que está em cima aqui do A? Em cima do A eu tenho a coluna de, vamos ver, a água e óleo, densidade e tal, 1 e 0,8 respectivamente, são colocados num vaso comunicante como a figura aí, sendo H a altura da coluna de óleo, ok? H a altura da coluna de óleo. Então aqui eu tenho o óleo em cima do A, aqui eu tenho o óleo de densidade 0,8. Eu coloco aqui o 0,8, cara, beleza? E quem seria o meu dB? Restou aí para o dB, que é a altura H', a água. Então, dividido por 1 aí, sem estresse, ok? Então a razão aí dá 0,8, tranquilo? Não tem unidade de medida em rapaz, por quê? É a razão entre duas grandezas de mesma unidade. O resultado é adimensional, ou seja, está escrito aqui que H' é 0,8 de H, ok? É isso aí, questão detonada, bora para a próxima aí. O que a gente tem aqui então agora? Uma pressão de 2 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado é aplicada perpendicularmente a uma superfície por meio de um pino de 2 milímetros quadrados de área. Mano, imagina que você tem a superfície aqui, ó, liga no rolê. A superfície aí, e aí tem uma força sendo aplicada aqui, formando o ângulo de 90 graus com essa superfície. É isso que ele está falando aí, ó. A força é perpendicular à superfície. Muito bem. Determine a força em Newton aplicada pelo pino na superfície. Vamos usar a unidade de medida aqui, ó. Newton por metro quadrado. Ele está falando que é a pressão. Eu não lembro de fórmula, cara. Então tá aí, ó. Tá? Usa unidade de medida, ó. Pressão é igual a força dividida pela área. Beleza? O que ele quer saber? A força. Ok, suave. Passo A multiplicando ali. Então, a força vai ficar igual à pressão vezes a área. Questão detonada, rapaz. Só toma cuidado aí com unidade de medida, não é verdade? Ó, metro quadrado, milímetro quadrado. Tem que mudar a unidade de medida, ok? Deixe na mesma unidade. Como é que faz a transformação aí, ó? Vamos lá, 1 milímetro, milímetro. É a milésima parte do metro, certo? Isso daqui seria 10 a menos 3 metros. Mas a gente tem aí 1 milímetro quadrado. Então você tem que fazer o quê, cara? Elevar isso daí ao quadrado. É 1 milímetro quadrado, velho. Sacou? Para virar metro quadrado, então você eleva esse cara ao quadrado. E aí é suave. 1 milímetro quadrado é a mesma coisa que 10 a menos 6 metros quadrados. Sacou? Esse cara que está aqui, ó, o mili, é esse prefixo aqui, ó, 10 a menos 3. Então, 1 milímetro quadrado é a mesma coisa que 10 a menos 6 metros quadrados. É só multiplicar. Então, a pressão está lá, 2 vezes 10 elevado à quinta, vezes a sua área aí, que é 2, ok? Olha lá, 2, e era milímetro quadrado, a gente passou para metro quadrado. 2 vezes 10 a menos 6. Por favor, hein, rapaz? Fiquem atentos aí às unidades de medida, é muito importante. Então, lá, 2 vezes 2, às vezes dá 4. E aí o 10 a quinta vezes o 10 a menos 6 aqui, cara, como é que faz? Cara, base igual, base 10 aqui, os dois têm a mesma base, você vai lá e conserva a base, e verifica o sinal. Se for sinal diferente, subtrai e conserva o sinal do maior número em valor absoluto. Se for diferente, né, você subtrai e conserva o sinal do maior número absoluto aí.
Se for mesmo sinal, simplesmente soma. Então, no caso aqui, sinais são diferentes, 5 e menos 6. Vou subtrair os caras e conservar o sinal disso aqui. Ó. Então, 5 menos 6 ali dá menos 1. Fechou? Ou seja, isso é 0,4 Newton. É como se fosse 4 dividido por 10. Né? Então, 0,4 Newton é a força aí. 4 vezes 10 a menos 1. Fechou? Então, para aí, olha esse lance da conversão de unidade de medida, fica a dica extremamente importante, pensar em unidades de medida. Conversão não pode ter conflito de unidade de medida. Beleza? Bora, segue o fluxo aí. A gente tem na sequência aqui um reservatório de água contém um reservatório contém água cuja densidade é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, até uma altura H. A pressão atmosférica local é 10 a quinta Newton por metro quadrado e a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sabe-se que a pressão total no fundo do recipiente é 4 vezes maior que a pressão atmosférica. Nessas condições, determine o valor da altura H. Sei lá, cara, imagina aí o seu recipiente e tal, né? Beleza? Ele está aí com uma certa quantidade de água e essa água ela tem uma altura H em relação ao fundo aqui do recipiente, beleza? Então essa água contida aqui, ela vai fazer uma força aqui no fundo do recipiente, beleza? Essa força vai se distribuir na base desse recipiente, causando aí uma pressão. Só que eu não tenho só a água aí, eu tenho o ar aqui do lado de fora também pressionando essa água para baixo. Então eu tenho a atmosfera aqui, sacou? Tenho aí a pressão atmosférica empurrando a água para baixo e o fundo está sendo empurrado então pela água e pelo gás que está lá em cima, pela atmosfera. Ele disse aí que a pressão total no fundo, ok? Pressão total no fundo, ela vale 4 vezes a pressão atmosférica. 4 vezes a pressão atmosférica. Isso é dado ali, beleza? Então, vamos lá. O que seria essa pressão total no fundo aí? A pressão total no fundo, como eu disse ali, é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de água, ou seja, a pressão hidrostática. O nosso objetivo aí é achar a altura dessa coluna de água. Vamos lá, a pressão total lá, ó, 4, pressão atmosférica, ok? Igual a pressão atmosférica, beleza? Mais, o que seria esse pH aqui? A pressão hidrostática. Pressão hidrostática, a gente sabe aí que é D vezes G vezes H. Troca de lado aí, ó. 4 pressão atmosférica menos 1 pressão atmosférica dá 3 vezes a pressão atmosférica, igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Bom, isso tem tudo aí. Ó, um reservatório de água contém água cuja densidade é 10 ao cubo. Eu tenho a densidade, mas não tenho a altura. Eu quero saber. A pressão atmosférica eu tenho, vale 10 a quinta. E a aceleração da gravidade também eu tenho. Tem tudo aí, cara, é só colocar. Vai ficar 3 vezes pressão atmosférica, 10 elevado à quinta, igual densidade da água, 10 elevado ao cubo. Gravidade, 10 vezes H. Não tem nenhum conflito de unidade de medida, isso é importante você verificar também, né? Aqui você tem Newton por metro quadrado, sistema internacional, sistema internacional, sistema internacional. Sem estresse, né? Lembrando que no SI, a massa é medida em quilogramas, ok? A distância é medida em metros e o tempo é medido em segundos. Tá tudo certinho aí. Vamos lá, agora é só dividir, né? 10 a quinta dividido por 10 a terceira dividido por 10. 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta. Né? E 10 a quinta aí, ó. 10 a quinta, a galera dá uma melada aí na hora de fazer as contas, né, velho? Sei, com potência de 10, ó. Pô, 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Simplifica aí, ó. Né? Sobe o sinal, sobe esse cara aqui, o 4, e troca o sinal. Ficaria 5 menos 4, dá 10. Né? Então, a gente tem aí um H igual a 30 metros. Uma coluna de água de 30 metros aí, causando essa pressão aí, juntamente com a atmosfera, no fundo do recipiente. Fechou? Segue o fluxo aí. Fique atento aí, conversões de unidade de medida, hein, rapaziada? Vamos lá, segue aí. Cadê o mouse? Um cubo maciço de volume 50 centímetros cúbicos tem massa de 200 gramas. Determine a massa específica
desse cubo. Vai lembrar aí, cara, que a massa específica é igual a massa dividida pelo volume. Como o cubo é maciço, não tem cavidade, né? Não tem que descontar aí nenhum volume vazio ali desse cubo. Ele é maciço, ok? A massa específica simplesmente vai ser a massa dele, que é de 200 gramas, ok? Dividido pelo volume dele, que é de 50 centímetros cúbicos. Olha aí, ó. 20 dividido por 5 dá 4. Beleza? 4 o quê? Gramas por centímetro cúbico. Aí, ó. Então, 4 gramas por centímetro cúbico é a massa específica. Suponha que o sujeito, de repente, quisesse saber a resposta em quilograma por metro cúbico. Aí você vai se ligar aqui e guardar, ó. 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 10 elevado ao cubo quilogramas por metro cúbico. Essa é a conversão aí. Para cada 1 grama por centímetro cúbico, eu tenho um equivalente de 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Como ele não mencionou aí qual é a resposta que ele quer, deixa em grama por centímetro cúbico mesmo. Mas se ele quisesse que você transformasse, é só multiplicar por 10 elevado ao cubo. Quilograma por metro cúbico. Suave, né? Tranquilo? Questãozinha tranquilinha aí, só para você se ligar aí na massa específica. Segue. E a gente tem na sequência aqui o princípio de Pascal. Prensa e elevadores hidráulicos. Lembra aí, ó? Então, lá no Pascal está dizendo para a gente que o acréscimo de pressão em qualquer ponto de um fluido é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido, inclusive para a parede do recipiente no qual o fluido está contido. Ok? Esse daí é um clássico elevador hidráulico de transferência de pressão. Vamos ver, ó. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área 3 vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. O automóvel a ser elevado tem massa de 3 vezes 10 ao cubo quilogramas e está sobre o êmbolo de área 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, determine a força exercida no êmbolo menor, ok? Ele quer a força no êmbolo menor. Pô, para quem não sabe o que é o êmbolo, cara, o êmbolo é, sei lá, pega uma seringa acho que todo mundo já viu aí, né? Se você pegar uma seringa, ela tem uma parte ali que é móvel, tem ali uma borrachinha preta. Aquela borrachinha preta funciona como um êmbolo ali, ele pode se movimentar, e ao se movimentar ele vai deslocar o líquido ou o gás que tiver ali dentro da seringa, ok? Mesma ideia aí, então é um êmbolo móvel, tá legal? Aquela parte preta lá da sua seringa. Vamos ver então, ó, acréscimo de pressão aí de acordo com Pascal. Se eu tenho acréscimo de pressão de um lado, isso é transmitido para o outro lado. Se eu imaginasse que eu tenho aqui uma espécie de vaso que se comunica ali no seu elevador, o que eu teria aqui, ó? De um lado, um êmbolo que pode se movimentar, ok? Então alguém vem aplicar uma força aqui nele e ele se desloca, por exemplo, ok? Aí o que acontece com o fluido que está aqui dentro desse sistema? Ele se desloca. E aí, suponha que o êmbolo está aqui embaixo. Aí, ao receber a força, ele se desloca para cima aí. É isso que acontece, ok? Então, é o êmbolo móvel aí. O acréscimo de pressão de um lado vai ser transmitido para o outro lado. Ou seja, a força dividida pela área, vou chamar de área força 1 e área 1 aqui o lado esquerdo, vai ser igual à força 2 dividido pela área 2. A ideia de pressão. Pressão de um lado vai ser igual a pressão do outro lado. Agora fique atento aí para colocar as coisas no lugar certo. Beleza? Olha lá. O elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Vamos pensar que a área desse lado aqui, ó, desse ângulo aqui, essa área menor é a nossa área 1, ok? E o automóvel vai estar lá do outro lado. O automóvel a ser elevado tem massa de 3 vezes 10 ao cubo. O automóvel, imagina que o nosso automóvel está aqui, ó, em cima desse ângulo que vai se deslocar aí. Está sobre o ângulo de área 6 vezes 10 a menos 3. Ok? Perceba que esse número aqui, ó, é maior que aquele número ali. Beleza? Sendo a aceleração da gravidade tal, determine a força no ângulo menor. Ok? Então ele quer saber aqui o nosso F1. F1 dividido pela área 1, que é 3 vezes 10 a menos 5, vai ficar igual a F2. Mas quem que é o F2, cara? O F2 não é a massa do veículo, é o peso dele, ok?
Lembra aí que peso é a massa vezes a gravidade. Então eu tenho uma massa de 3 vezes 10 a terceira e a gravidade vale 10. Portanto, o peso do nosso veículo é 3 vezes 10 a quarta newton. Beleza? Então bota lá, ó. 3 vezes 10 elevado à quarta newton seria o peso que está fazendo força no êmbolo ali. E a área 2 é 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3. Ok? Então eu tenho aqui 3 vezes 10 a menos 5. E ali eu tenho 6 vezes 10 a menos 3. Dá para a gente simplificar esse 3 com esse 6 aqui, ó. Dá 1 aqui e aqui daria 2, ok? E 3 dividido por 2 dá 1,5. Então segue aqui a conta, ó. 1,5. Beleza? O que você fez, cara? Olha aqui, ó. 3, eu simplifiquei com 6 que está embaixo, dividindo aí. Como se eu tivesse multiplicado os dois lados da expressão aqui por 3. Ficou 3 dividido por 3 que dá 1, e 3 para 6 aqui daria um 2 ali, ok? E aí tem 3 aqui que eu vou dividir pelo 2, ok? Então 3 dividido por 2, 1,5. E aí o que eu faço com essas potências de 10, meu Deus do céu? É uma coisa, cara, né? Então, ó, vou fazer agora de uma outra maneira que você provavelmente seguiria esse caminho. Que é o lance da multiplicação em cruz, aí, tá tudo a mesma coisa, cara. 10 a quarta dividido por 10 a menos 3. Você vai subir o menos 3 e trocar o sinal dele, ok? Então ficaria 10 elevado à sétima, ok? Aí esse cara aqui ó, vai passar para o outro lado para cima multiplicando, você não vai mudar o sinal dele, ok? Olha aí, ficaria 10 elevado à sétima vezes 10 elevado a menos 5. Tranquilo? Então, esse cara aqui, ó, o 10 a menos 3, está do mesmo lado aqui do 10 a quarta. Subiu o 10 a menos 3 ali, troquei o sinal dele. Era menos ou mais. Mas eu não vou fazer a mesma coisa com esse 10 a menos 5 aqui. Porque ele vai passar para o outro lado da igualdade e para o lado de cima. Então, preservo o sinal desse expoente aqui. Beleza? Olha lá, força 1 vai ficar igual a 1,5 vezes 10 a sétima vezes 10 a menos 5. A base é o 10. E aí o que é o lance lá? Mesma base, conserva a base. Se os sinais forem iguais, você soma e conserva o sinal. Se for diferente, você subtrai e conserva o sinal do maior número absoluto aí. No caso é o 7, que é maior que o 5. Então, tem um menos 5 aqui. 7 menos 5 daria 2. Ok? Então, tenho aqui 1,5 vezes 10 ao quadrado. Ou se você preferir aí, 1,5 vezes 10 daria 15. 15 vezes o outro 10 aqui do quadrado daria 150 newtons. Então, 150 newtons é a força no êmbolo menor aí, ok? Fechou? Então, prensa elevador hidráulico detonado. Bora para a próxima aí. Um vaso comunicante em forma de U possui duas colunas da mesma altura H igual a 42 centímetros. Aqui na figura A. 42 centímetros é a altura do ramo aí, ó. 42 até o talo ali. E ele está preenchido com água até a metade. Opa, até a metade. Então, daqui para cima, ó, eu tenho exatamente metade de 42. E metade de 42 é 21 centímetros. Ok? 21 centímetros aí. Em seguida, adiciona-se óleo de massa específica igual a 0,8 gramas por centímetro cúbico a uma das colunas, até a coluna estar totalmente preenchida conforme a figura B. Saquei? Então o cara vem aqui e começa a colocar óleo aqui dentro. À medida que o óleo vai descendo, a coluna do lado esquerdo aqui vai subindo. Então, ó, vamos esticar aqui uma linha, para a gente ter uma referência, para você entender o que está desenrolando aqui. Cara, desenho, esquema, é tudo na hora de você resolver esses problemas, tá? Visualiza a cena, desenha, cara, interpreta o enunciado, o contexto. À medida que o óleo vai sendo despejado aqui, o que está acontecendo com essa coluninha de água? Ela está descendo, beleza? E à medida que ela está descendo, ó, obrigatoriamente, ela vai subir do outro lado. Porque para onde que vai essa água? Ela é obrigada a subir, você concorda? Enquanto um lado está descendo, o outro está subindo. Então, se eu colocar uma outra referência aqui, ó, eu sei que desceu, por exemplo, X aqui. Se desceu X aqui, obrigatoriamente subiu X do outro lado, ok? À medida que a coluna aqui está descendo, do outro lado vai estar subindo. Tranquilo? E aí eu tenho como referência aqui também X. Beleza? Agora segue aí o rolê. A gente interpretou o cenário físico. Continua. Beleza. Tá, preenchida conforme a figura B. Aí ele quer saber a coluna de óleo terá comprimento D. Ele quer saber essa altura aqui, ó.
quanto que mede tudo isso aqui. Ok? Agora vem comigo. Esse H que está aí, ó, eu tenho aqui. Se eu pensar que foi até em cima, minha referência horizontal está aqui, ó, né? Eu tenho para cima ali exatamente 21 centímetros. Esse pedacinho aqui vale 21 centímetros. Portanto, meu H total aí seria 21 mais aquele X ali, certo? Nosso objetivo é achar quanto que mede esse H aqui. Aí ficou suave, cara. Questão detonada, porque lá, de acordo com o Estevin, na mesma horizontal, de um mesmo líquido em equilíbrio, todos os pontos têm a mesma pressão. Vou pegar a fronteira aqui, eu estou na água aqui, beleza? Estou na água aqui, ó. Vou pegar essa horizontal aqui, ó, e pegar esses dois pontos, ponto A e ponto B aqui, eles têm que ter a mesma pressão, ok? E a gente resolveu algo parecido no começo aí, né? Então vamos lá. Pressão em A é igual a pressão em B, certo? Mesmo horizontal, de um mesmo líquido em equilíbrio, todos os pontos estão numa mesma pressão. Tudo que tiver para cima do ponto A está fazendo pressão nele, ok? Tem a pressão atmosférica aqui e tem a pressão atmosférica do outro lado que está aberto. A gente acabou de fazer um negócio parecido. Volta lá, acho que na primeira, segunda questão, não sei, tem alguma coisa parecida aí. Então quem está fazendo pressão no ponto A? É a pressão atmosférica. Mais quem? Mais a coluna de água que está aqui em cima, né? Essa coluna de água que está em cima, se você olhar, ela tem uma altura de quanto? É x aqui e x ali. Então essa altura total seria 2x, ok? Então mais a pressão hidrostática dessa coluna é igual à pressão atmosférica do outro ramo, mais a pressão hidrostática da coluna B. Cara, você não vai ficar fazendo tudo isso toda hora, né? Você já se ligou que quando está aberto vai cancelar o ATM dos dois lados aí. Vai direto para cá, cara. Sem medo, sem crise de consciência. Vem aqui, ó. Densidade, não é? Do líquido A, que no caso aí é a água, vezes a gravidade, certo? Vezes a altura da coluna que está ali. Isso vai ser igual à densidade do outro lado, que é o óleo, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna que está ali, que é a altura da coluna de óleo. Ok? Eu quero saber. Muito bem. Corta o G desse lado aí, divide os dois lados por 10, dá a mesma coisa, né? Gravidade vale 10. E aí a densidade da água, ele não deu, cara. Pô, ele não deu a densidade da água, velho. Mas não tem problema, você já sabe que a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico. Corta isso aí, velho. Ah, não deu? Coloca 1 lá, cara. Né? 1 grama por centímetro cúbico, densidade da água, vezes a altura da coluna que está ali, que é 2x, igual a densidade do óleo, que é 0,8, vezes a altura. Qual que é a altura ali? 21 mais x. Beleza? Agora, se você achar esse x aí, é game over. Né? Vamos lá. 2x é igual. 1 vezes 2 às vezes dá 2, né, velho? Você faz a distributiva aqui, ó. 0,8 vezes 21, 0,8 vezes x. Ok? Então, 0,8 vezes 21 dá 16,8. 16,8. Belezinha? 0,8 vezes 21, 16,8. Mais 0,8 vezes x. 0,8x. Ok? Beleza? E agora, mano, o que eu faço com isso? Choro? Não, você já sabe fazer esse lance, cara. Valorize o seu conhecimento aí, ó. 2x menos 0,8x. Vai passar para o outro lado da expressão, troca a operação. É mais, fica menos. Ficaria 2x menos 0,8x. Que daria 1,2x. Isso é igual a 16,8. Ok? Tranquilo? Então, ó, 2x menos 0,8x. Ok? De lado, ficou 1,2x. Objetivo, achar o nosso x aí. O nosso x será igual a 16,8 dividido por 1,2. Eu sei que você gosta de ir lá no cantinho, fazer a conta e tal. Ó, posso multiplicar em cima e embaixo por 10. Aí eu já me livro dessa vírgula aí. Posso simplificar, cara. Qual que é a metade de 168? Acho que deve ser tipo um 84. Né? 84, cara. Metade de 168. 84. Metade de 12, 6. Então a gente está simplificando o rolê aqui, ó. Metade de 84. Metade de 84 é 42. Ok? Metade de 6 é 3. Pô, aí fica uma divisão suave, né? Bem mais fácil. Aí você pode vir no cantinho aqui, do jeito que você faz suas continhas aí, ó, e facilitar a sua vida.
42 dividido por 3. Né? 1 aqui, sobra 1 lá, desce o 2, certo? Desceu o 2 aqui, 4 vezes 3, 12, zerou o rolê. Então, essa conta vai dar 14. 14 o quê? A gente está brincando com centímetros lá, né? Então, 14 centímetros. Game over, cara. Aí o nosso H vai ficar igual a 21 mais 14. 21 mais 14, às vezes, dá 35. A gente tem uma altura de óleo aí de 35 centímetros. Top, né? Questãozinha aí, punk, né? De visualizar a cena e tal. Velho, fica a dica, desenho, esquematiza, desenha, cara. Faz lá os traços, rabisca a figura. É assim que a parada funciona, cara. E vamos que vamos. Questão número 8 aí, o que a gente tem aqui na questão número 8? Troca pra gente aí, cara. Não quer trocar, porque travou tudo aqui, velho. Ô louco, aê, deu um delay aqui no negócio. Tá bugado. Cadê meu mouse agora? Ó, começou já com verbo, né, velho? Determine, não tem contexto, não tem nada. Já chegou detonando pra você fazer o negócio então. Entramos em estática. Estática do ponto material aí. Vamos ver, ó. Determine a tração T nos fios ideais, AB e BC. Opa, onde está isso? Aqui está o fio AB e aqui está o fio BC. Saber a tração nesses dois fios. Sabendo-se que o sistema está em equilíbrio, rapaz, na posição indicada. Se está em equilíbrio, lembra lá? Equação de força resultante igual a 0. Beleza? Ele deu o seguinte, que o peso que está pendurado aqui tem módulo de 90 newtons, então o módulo do peso que está aí é de 90 newtons. Deu o seno do ângulo que está aqui, ó, que vale 0,6, e deu o cosseno, que vale 0,8. Esse é um clássico 345, você lembra disso, né? Vamos lá, qual que é a ideia quando você tem equilíbrio do ponto material? Vai lá e marca todas as forças que estão atuando naquele ponto. Então, quem está puxando esse cara para baixo aqui, né? Tem um fio amarrado aqui, esse fio está experimentando uma tração. Essa tração é devida ao peso que está pendurado aqui. Eu vou vir aqui, ó, e marcar do lado de fora. Para não ficar poluindo, enchendo muito de informação, entenda o seguinte, ó. Essa tração que está puxando esse ponto B para baixo aí, é o próprio peso, ok? Então já vou colocar aqui 90 newtons, porque o sistema está em equilíbrio, eu teria aqui, nesse fio aqui, sendo puxado para baixo, ele puxando aqui o sistema para baixo, ok? Então, é como se, vamos fazer aqui do lado, ó, o bloquinho está aqui, tem o peso, aí tem o fio aqui, o bloquinho puxa o fio para baixo, ok? O fio puxa o bloquinho para cima. Esse fio está amarrado no ponto B aqui, esse fio puxa então o ponto B para baixo. Para não ficar enchendo de desenho e tal, já marca lá direto 90 newton. Aí você tem outro fio aqui na horizontal, beleza? Então o que está acontecendo aqui? Esse fio esse ponto aqui está sendo puxado para lá, ok? Por quê, velho? Porque esse ponto está puxando todo o sistema para cá. E ao ser puxado para cá, a força vai irradiando ao longo do fio. Então esse fio acaba sendo puxado para a direita aí. E tem outro fio aqui que puxa esse nó para cima. O nozinho puxa o fio para cá, o fio puxa ele para lá e assim vai a brincadeira aí. Então você tem a outra força aqui, ok? Esse é o sistema de força. O que você vai fazer? Uma soma vetorial. Clássico aí, né? Aquele esqueminha lá de soma de vetores. Vai engatando um vetor no outro aí. Olha só, vou fazer um esquema para você aqui. Então, esta força aqui é a tensão no fio CB aí. Tensão no fio CB. Ou BC aí, sei lá. BC. Tensão no fio BC. Beleza? Aí eu tenho aqui o peso do bloquinho que está no sistema aqui. O peso equivale 90 newtons. E eu tenho a outra força aqui, puxando para cá, que é essa força aqui, que é a tração no fio AB. Certo? Tração no fio AB. Muito bem. E esse ângulo aqui, cara, tá no desenho, ó, se você pegar o esqueminha aqui, ó, esse ângulo aí tá aqui, velho. Né? Então, na minha figurinha aqui, ele tá aqui. Sem estresse. Tá aí, ó. Esse é o sistema de força que você tem aí. Ok? Agora o que você vai fazer? Usar o seu conhecimento trigonométrico. Seno, cosseno, não é à toa que o cara deu esse rolê aqui, ó. Ele tem um triângulo 3, 4, 5. Olha que louco o negócio, cara. Então, vamos pegar o seno daquilo ali. O que seria o seno? O seno de θ, se você se lembrar aí, é cateto oposto, certo? Dividido pela hipotenusa. Quanto que vale o cateto oposto? 90, beleza? Quanto que vale a hipotenusa? É o TBC que eu quero saber. Okay? E quanto que vale o seno desse ângulo? 0,6. Olha, 0,6 igual ao cateto oposto, que é 90, dividido pela tensão
no fio BC que você quer descobrir. Ok? Então a tensão aí no fio BC é igual a 90 dividido por 0,6. 90 dividido por 0,6 ou 900 dividido por 6. Quanto que é 900 dividido por 6? Cara, 9 dividido por 6 é 1,5. Isso aqui dá 150 newtons. Mano, olha a malandragem, cara. Aqui é, então, 150 newtons. Beleza? Aqui é 150 newtons. Beleza? Essa tração aqui, ó, é 150 newtons. Sem estresse, 150 e 90. Pô, por que você falou que era um 345? Daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Se liga aí, fica aí até o fim que você vai ver qual que é o rolê. Pega aqui o cosseno agora, cara. Que é o cosseno. Cosseno é cateto adjacente. A tração nesse fio aqui, ó. Tração no fio AB, dividido pela hipotenusa, que é a tração BC ali, né? Que a gente já calculou. Tração BC. Beleza? Então, de novo, o mesmo esqueminha aí, ó. Quanto que vale o cosseno? 0,8. Ok? Isso é igual a tração no fio AB, que eu quero descobrir, dividido pela hipotenusa que eu já calculei ali, que é 150. Então, a tração no fio AB aí vai ser 150 vezes 0,8. E quanto que é 150 vezes 0,8? É 120, cara. 120 newtons. E por que você falou que é um 345? Ó? Pelo seguinte, cara, olha como ficou essa figura. A gente tem aqui um lado, esse cara aqui que mede 120. A gente tem outro lado aqui que mede 90. E a gente tem esse cara aqui que mede 50. Olha só, 50, cara, é a mesma coisa que 5 vezes 30. 120, cara, é a mesma coisa que 4 vezes 30. E 90 é a mesma coisa que 3 vezes 30. Esse é o clássico 3, 4, 5, ó. Ângulo 3, 4, 5 aí, beleza? Se for no vestibular aí e tal, que você tem que ficar assinalando, é só fazer o esquema do 3, 4, 5 lá. Fica ligeiro, beleza? Você ganha tempo. Então, bora para a próxima aí. Na figura abaixo, determine os momentos das forças dadas em relação ao ponto O. Ok, o ponto O está aqui. Né? Tem uma chave aí, tem uma força aqui perpendicular à chave, que vale 4 newtons. Tem uma outra força perpendicular à chave que vale 5 newtons. Tem uma outra força perpendicular à chave que vale 2 newtons. E tem uma força paralela à chave que vale 5 newtons. Ele quer o momento de cada uma das forças em relação ao ponto ali. Então, vale lembrar aí que o momento de uma força é igual a força vezes o tamanho do braço. Que é o tamanho do braço, é a distância do ponto de aplicação da força aí, ó, até o polo. Ele definiu o polo aqui, exatamente em cima do parafuso aqui, ó. Beleza? E aí, esse é o polo. Então, o braço é a distância da força até o polo aí. Beleza? A eficiência da força será máxima quando esta força for perpendicular ao braço, que é o que interessa pra gente. E não tem força, momento, né, não tem torque ou momento, quando a força é paralela ao braço, ok? Como essa daqui, por exemplo. É como se a gente estivesse tentando abrir a porta, né, porta de casa aí, em relação à dobradiça, tentando abrir a porta, empurrando a porta exatamente em cima da lingueta ali da porta, sabe? É a maçaneta, tem uma linguinha ali que encaixa no buraco ali da porta. É como se você estivesse tentando abrir a porta e empurrando a lingueta para dentro. A porta não vai girar, sacou? Então, e o que é esse momento então aí? É o torque, é a eficiência da força. E a força vezes o tamanho do braço aí, ok? E quando a força também é aplicada exatamente em cima do ponto O, o braço dela não existe. É como se você estivesse tentando abrir a porta, empurrando exatamente em cima da dobradiça. Aí a porta não vai girar, ok? Vamos lá, vamos calcular o momento de cada uma das forças aí. Vale lembrar também ainda, para não esquecer aí, que a definição nossa é momento horário é menor que zero e momento anti-horário é maior do que zero, ok? Como ele não pediu o módulo, a gente vai dar a resposta com sinais corretos aí. Vamos começar com a força 1. Então a força 1 aqui, ó, ela tem uma ação exatamente em cima do polo. Então o braço dela é zero, portanto o momento da força 1 vai ser zero, ok? Por quê? 5 vezes 0 dá zero, o tamanho do braço é zero. Vamos ver o momento da força 2. O momento da força 2 em relação ao polo aqui, ó, quer fazer
a chave girar nesse sentido, que é o horário, ok? Então o momento da força 2 está produzindo um torque horário. E a gente convencionou que torque horário é negativo. Então menos, beleza? A força que vale 4 vezes o tamanho do braço. Que é o tamanho do braço? Essa distância aqui até chegar lá no polo, que vale 10 centímetros. Então, nosso momento é de menos 40 newton vezes centímetro, ok? 4 vezes 10, 40 aí. Pô, mas não é newton vezes metro? Como ele não definiu a Sistema Internacional de Unidades, vamos deixar aí, ó, 40 newton centímetros. Se você passar para o SI, aí ficaria newton vezes metro. Então, a gente teria que dividir aí por 100 para passar para metro, né? Vale lembrar aí que de centímetro para metro tem um 10 a menos 2. Nesse caso não precisa porque não foi pedido, mas se é um teste, você tem que ficar esperto ali e analisar para fazer a conversão de unidade de medida caso esteja em metros, ok? Então teremos aqui 0,4 newton vezes metro, ok? Vamos lá pegar o momento da força 3. Cadê a força 3? Força 3 está aqui, ó. Força 3, linha de ação paralela ao braço, ok? Então está paralelo ao braço, não produz torque. O momento da 3 também é 0, ok? E o momento da 4? E a 4? Bom, a 4 quer fazer girar no sentido anti-horário. Em sentido anti-horário vai dar torque positivo, né? Beleza. Força, que vale 2 newtons, vezes o tamanho do braço, que é essa distância toda aqui, ó. E essa distância é de 20 centímetros. Então, 2 vezes 20, 40. 40 newton vezes centímetros. Ou 0,4 newton vezes metro. E aí, ó, deu o mesmo torque nos dois, né? Só que um está no sentido de fazer girar um lado e outro no outro. O que vai acontecer? Essa chave aí vai estar numa situação de equilíbrio de rotação. O torque, ou o momento resultante, é 0. Porque o torque no sentido horário ficou com o mesmo valor do torque no sentido anti-horário. Duas possibilidades aí. Ou a chave está em equilíbrio parada aí na horizontal, não gira, ou se ela estiver girando, ela gira com velocidade constante, ou no horário ou no anti-horário, dependendo da condição inicial. Beleza? Questãozinha detonada, bora para a próxima aí. Meu Deus, muita coisa. Vamos lá, vamos ler tudo isso aí. Para uma apresentação artística é utilizada uma estrutura mecânica formada por uma barra homogênea. Barra homogênea tem a mesma propriedade ao longo da barra inteira, né? Mesma densidade, tudo. Que pode girar em torno de um suporte fixo ao solo. Vai observando a figura aí que eu estou lendo. Em um movimento similar ao de uma gangorra. Na barra estão fixadas duas plataformas de massas desprezíveis. Sobre a da esquerda, há um artista que aplica uma força de 600 newtons. Uma artista. Então, o peso dessa artista aqui é de 600 newtons. E sobre a direita, há 3 artistas. E cada um aplica uma força de 800 newtons sobre a barra. Então, tenho 3 vezes 800 newtons aí desse lado. Ok? Essa força que a galera está fazendo aí. Aí segue. Observe abaixo a representação do esquema aí. Belezinha. Suporte fixo, está fixo aqui, ok? Eixo de rotação ali, então ela pode girar em torno desse ponto número 6. Centro de gravidade é aquele ponto que se comporta como se toda a massa estivesse ali. Então tem o peso da barra concentrado aí, puxando ela para baixo, beleza? Esse é o peso da barra aí, concentrado nessa região. Admita que os pontos numerados da barra são igualmente espaçados, todos de uma unidade aí, ok? Beleza. Com base nessas informações, determine o peso da barra em newtons. Então esse cara aqui é minha incógnita, ok? Então lembra da nossa receita, quando você tiver situação aí de torque ou equilíbrio, primeira coisa é marcar as forças no seu objeto de estudo. Quem que é o objeto de estudo? É a barra, ok? Então é nela que você vai marcar as forças que estão atuando. Primeira coisa, identificar a força. Uma já está aqui, ó, que é a força peso. Eu quero saber que é o peso da própria barra, sempre no centro de massa, no metade do caminho. Caso o peso tivesse sido desprezado, era uma outra circunstância. Mas nesse caso, é importante o peso da barra e é o que ele quer saber. Tá aí. Aí tem o peso dessa galera empurrando a barra para baixo. O peso da galera está aqui empurrando a barra para baixo. E aí eu tenho 2.000
800 newtons vezes 3, né? 2.400 newtons empurrando a plataforma aí para baixo. Aí eu tenho a plataforma, né, apoiada aqui, então eu tenho uma reação ao esmagamento nessa região que teria aqui a força normal, beleza? Nesse ponto teríamos a normal, segue aqui o peso da barra, vai lá para o outro lado, a artista que está ali então está empurrando a barra aqui para baixo com uma força de 600 newtons. Beleza, cara, a gente marcou todas as forças, é o primeiro passo. O segundo passo é definir o polo, ok? O polo é seu coringa, você vai colocar ele onde você quiser. É comum colocar ele onde? Justamente no eixo de rotação. E aqui no eixo de rotação tem uma força que não me interessa, ela vai atrapalhar a minha solução. Já vou eliminar ela colocando o polo exatamente aí, ó. Coloquei o polo aí, ok? Nosso polo está aí. Cara, poderia colocar no lugar do peso aqui? Poderia. Poderia colocar ali no 2? Poderia. Só que você vai eliminar forças que você tem ou que você quer. Então não é interessante colocar nesses lugares. Coloca onde você vai eliminar o que você não quer, velho. Indesejável, anormal aqui. Vai aparecer na equação, não é mais incógnita. Então vamos eliminar ela colocando o polo aí, ok? Ó, marcou a força, beleza? Definiu o polo. Próximo passo é medir o tamanho do braço de cada uma das forças. Que é o tamanho do braço, lembra lá? É a distância do ponto de aplicação da força até o polo. Vou começar aqui com o peso da barra. O peso da barra tem uma distância aqui até o nosso polo, que é esse bracinho, do 5 até o 6, eu tenho uma unidade de medida aí, ok? A próxima força que eu vou colocar é essa daqui, ó. E a distância dela até a região do polo ali, vamos ver quantas unidades tem. Está lá no 2, aí tem uma unidade daqui para cá, 2, 3, 4 unidades de medida aí. 4, beleza? Braço do peso da artista de 4 unidades. Tem mais uma força aqui que é o peso ali. Então, aquele peso ali tem um braço aqui de quanto? Vamos ver? Vamos contar? Uma unidade, 2 unidades até o polo. Ok? Beleza. Identificou a força. Definiu aí o polo. Mediu o tamanho do braço, que é a distância da força até o polo. Agora é identificar o que é momento horário e momento anti-horário em relação ao polo, ok? Vou começar aqui com o peso dessa galera. Ó, essa galera aqui está tentando fazer a barra girar para baixo aqui. Em relação ao polo, essa força está criando um momento de rotação aqui para girar a barra no sentido horário. Na verdade, ó, ponteiro do relógio, beleza? Então essa força aqui quer fazer a barra girar no sentido horário. Essa outra força aqui que é a normal está em cima do polo, ó. Então, o momento dela é zero, como a gente viu ali no começo, na primeira questãozinha ali, né, na questão número 9, né? Que quando a força está em cima do polo, o momento dela é zero. Aí essa outra força está querendo fazer a barra girar no sentido aqui anti-horário, certo? E essa outra força também quer fazer a barra girar no sentido anti-horário, beleza? Então, a primeira coisa foi marcar a força. Segunda coisa aí, definir o polo. Terceira, medir o tamanho do braço. Quarta, definir momento horário e anti-horário. E para finalizar o rolê, escrever a equação de equilíbrio aí. Como a sua barra está numa situação de equilíbrio, o momento resultante nela é zero. Ou seja, em módulo, a somatório aí, ó, dos momentos horários tem que ser igual ao somatório dos momentos anti-horários. Em módulo, cara, a gente elimina aquele lance do sinal positivo, negativo e tal, né? Então, vamos lá, momento horário. Momento horário é esse cara aqui. Esse cara aqui tem uma força de 2.400 newtons e o braço de 2. Então, força vezes braço é momento, né? Ó, guarda aí, tatua na alma. Momento é força vezes braço. Então, 2.400 newtons vezes o tamanho do braço, que é de 2 unidades de medida aí. Aí segue o rolê, não tem mais nenhum momento horário, bora ir para o anti-horário. Anti-horário, eu tenho esse cara aqui. É o peso da barra que eu quero saber, ó. Peso da barra vezes o braço. O braço é de uma unidade aqui, ó. Só essa distância. Mais quem? O outro momento, que é esse cara aqui, ó. Que é a força, que vale 600 aí. Vezes o tamanho do braço. Qual que é o tamanho do braço? A gente contou ali 4 unidades de medida. 1, 2, 3, 4. Lembra que a distância até o polo ali. Então, 4 unidades. Beleza? 2.400 vezes 2, às vezes dá 4.800. 600 vezes 4 dá 2.400. Passa para o outro lado lá, colocando o sinal, fica negativo. Igual ao peso. Peso vezes 1 é o peso mesmo, né?
Então, 4.800 menos 2.400. 2.400 mais 2.400 dá 2.800. 4.800, né? Então, o peso aqui seria de 2.400 newton. Onde tem isso aí? Na letra B. Questão detonada, rapaz. Game over, né? Acabou aí. Então, detonamos as questões. Sugiro que vocês revisem com calma, tranquilidade. Se preparem para as avaliações e que a força esteja com vocês. Valeu, até o nosso próximo encontro. E boas férias, né?